quinta agora, depois de amanhã, nós vamos estar na segunda aula do segundo módulo do Lidera. Então eu queria te encorajar para estar aqui. Tem sido um tempo muito extraordinário o que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Temos aprendido muito sobre liderança, a liderança de Jesus, o modelo de liderança perfeito. Então, quinta-feira agora nós vamos aprender sobre como nós precisamos nos liderar. Lidere a si mesmo, vai ser o tema da aula de quinta-feira. Então eu queria convidar você a estar aqui, tá bom? Estende a tua mão para cá, vamos abençoar o nosso irmão. Senhor, nós abençoamos o Flávio, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite derramar um óleo fresco sobre a sua vida, e que as porções, ó Deus, de alimento que o Senhor deu ao teu filho para nós, ó Deus, seja, ó Deus, por nós aceito, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente esteja totalmente ligada e cativa em obediência ao Senhor. Deus, derrama mais uma vez, eu te peço, a unção sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus, amém. Eita glória, aleluia Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Tamanho privilégio de estar aqui nesta noite, saber que a gente sobe nesse altar constantemente, louvando, né? Mas é bem diferente. A gente adora com a igreja, chega nesse momento, eu quero ver a igreja adorar comigo. Irmãos, é gratificante poder estar aqui, realmente, falar da pessoa de Jesus, falar dos seus feitos, falar das suas maravilhas. Agradecer ao pastor por me conceder esta oportunidade. Agradecer ao pastor porque tem nos ensinado muito. O culto de domingo foi forte, né? Forte demais. Eita glória. Deus abençoe, varão. Arrependimento, confissão. Aprendemos muito no domingo, pastor. Como Deus tem falado nesse ambiente, como Deus tem falado através dos cultos. Sabe, irmãos, a gente vai olhando para a palavra, a gente vai aprendendo um pouco daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações a respeito do reino, a respeito da missão, a respeito do propósito, e como o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, nos ensinando como entrar no reino dos céus, como a gente ter direito à vida eterna. E a gente vai olhando para dentro da Bíblia, quando está lá no livro de Mateus, quando João Batista vem pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sim, mostrando que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, arrepender das suas práticas pecaminosas, porque quando o homem se arrepende, ele mostra que ele precisa de Deus. Quando o homem se arrepende, ele se coloca na dependência. Quando o homem se arrepende, irmãos, ele está reconhecendo que precisa de ajuda. E isso é gratificante, porque ele já está começando a dar o primeiro passo para o reino, para o céu. E a gente vai olhando para dentro da Bíblia, quando o autor Esdras vai escrevendo em Crônicas: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Se o homem começa a se arrepender e automaticamente ele começa a se humilhar perante a pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia vai nos mostrando que quando o homem se humilha na terra, ele é exaltado nos céus. Quando o homem se humilha perante o Senhor começa a trabalhar, o Senhor começa a mudar a sua vida e o homem começa a querer mais de Deus. Aí a gente vai vendo que ele quer conhecer a pessoa de Jesus Cristo, e a gente vai olhando lá para o livro de Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Se o homem começa a querer mais de Deus, o homem começa a querer se aprofundar na palavra, o homem começa a querer se deliciar das coisas que o Senhor está falando através desta palavra, porque esta palavra, meu amado, é ela que nos guia, esta palavra é ela que nos capacita, esta palavra, quando nós abrimos ela, é o Senhor falando conosco, é essa palavra que ela é a nossa bússola, é ela que vai nos direcionar para onde iremos, para onde podemos caminhar, é essa palavra que vai dizer se é para a direita ou se é para a esquerda, é essa palavra que vai nos dar direção e sabedoria no que nós temos que tomar, que nós temos que fazer. Meu amado, mas nós vamos mais profundo dentro dessa palavra, e a gente vai entendendo que quando nós começamos a conhecer a Jesus, a gente quer mais, a gente quer tal da intimidade com o Pai, e a gente vai olhando para o livro de Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O homem começa assim a entrar no seu quarto, em intimidade, a clamar ao Pai, a buscar a presença do Pai, começa ali a trazer a intercessão perante o Pai, buscando a intimidade, e o Pai vai revelando em secreto aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Mas há um versículo, amados, que me chamou muito a atenção, está lá no livro de Isaías capítulo 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração. Sabe, meu amado, aqui eu comecei a entender a verdadeira missão de Jesus, o propósito pela qual Jesus veio aqui nesta terra, quando Ele começou a sua missão, nos ensinando acerca desse versículo. Jesus vai lá no livro de Lucas capítulo 4, versículo 18, e Ele começa a dizer esse mesmo contexto, que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração, aos que temem a palavra. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor vem mostrando aqui, através dessa palavra, a verdadeira missão para nós, que Ele veio pregar para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos. O Senhor veio pregar para as pessoas que estão nos presídios, o Senhor veio pregar para as pessoas que estão nos hospitais, o Senhor veio nos mostrar a verdadeira missão. Se você entende essa palavra, meu amado, permaneça nela, porque o Senhor muito há de usar você. Aleluias, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estou ligado em 220, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Irmãos, o Senhor vinha gritando no meu ouvido há dias. Há dias o Senhor vinha gritando no meu ouvido. E todas as vezes que eu subia nesse altar para adorar ao Pai, Deus me levava constantemente a dizer: o Pai está na casa. E eu começava a entender: Deus, o Pai realmente está na casa. Aí o Senhor começou a me levar em algumas questões. Para o Pai estar na casa, algumas coisas precisam entrar em ordens. Eu comecei a buscar nesse sentido mais, porque constantemente eu declarava isso: o Pai está na casa. Aí, por incrível que pareça, o pastor vai e: filhão, você vai ministrar a palavra.
Falei, é Deus. Agora eu estou começando a entender algumas coisas. E a gente começou a se integrar mais. Eu comecei a buscar mais a palavra, como já vinha buscando. E Deus começou falando algo muito forte no meu coração. Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Onde nós vamos aprender um pouco desta palavra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E veio Deus confirmando algumas coisas comigo, mediante aos cultos, mediante as palavras do meu pastor. Deus veio trazendo grande revelação, e eu quero dar continuidade um pouco do que o Senhor falou no domingo. Vamos ler? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos ler novamente? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, meus amados, nós vamos falar muito de portas. E quando eu falar de portas aqui, eu estou referindo à porta do nosso coração. E quando a gente abre a boca para dizer abrir a porta, a gente tem duas posições: deixar entrar na nossa vida o bem ou o mal. A gente tem duas possibilidades de deixar entrar as coisas positivas ou as coisas negativas. Claro que ninguém vai querer deixar entrar o mal na sua vida. Ninguém vai querer deixar entrar as coisas negativas na sua vida. Ah, Flávio, eu não vou deixar alguém que tem um costume de roubar, entrar na minha casa e ficar à vontade. Claro que não. Uma pessoa que é viciada, que gosta realmente de apanhar algumas coisas, você jamais vai querer deixar essa pessoa à vontade na sua casa. Mas não é esse sentido. Por quê? Porque a gente já tem ciência de algumas coisas que pode acontecer. Mas sabe, meus amados, são algumas pequenas coisas que a gente deixa passar desapercebido, que vai entrando como negatividade. E eu quero encorajar nesta noite a igreja, a gente entrar dentro desta palavra. Eu vou explicar somente nesse contexto, no versículo 20. Então fique ligado no que Deus vai falar aqui nesta noite, porque nós vamos degustar desta palavra de uma maneira muito profunda. O tema da mensagem que o Senhor gritou no meu ouvido há dias: não deixa o pai sair da casa. Você pode repetir isso comigo? Não deixa o pai sair da casa. Aponta um dedo de profeta para quem está do teu lado e declara isso: não deixa o pai sair da casa. Oh, meu pai. Sabe, meus amados, nós estamos diante de um texto bastante conhecido. Nós estamos diante de um versículo aonde muitas pessoas já ouviram falar, muitas pessoas já ouviram mensagem a respeito desse versículo. E o que me faz entender aqui é que o Senhor nos faz uma promessa. Que promessa é essa? Promessa de salvação, de vida eterna,
promessa de sentar na mesa conosco, de mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso quadro de vida e nos abençoar. Mas o que nós temos visto nos últimos dias, que nós temos visto nesse tempo, é que há um povo que só quer a bênção, só quer resolver as suas questões. Há uma geração, irmãos, que querem realmente ser abençoado por Pai, mas não querem o Pai dentro da sua casa, não querem o Pai permanecendo na sua vida. E na verdade o que o Senhor está esperando de cada um de nós é atitude de deixar Jesus entrar na nossa casa. Da mesma forma, a gente vai olhar que existe um povo, existe uma geração que tem tomado atitudes, que tem dado lugar, que tem deixado o Senhor entrar na sua vida, que tem revolucionado a sua casa, tem revolucionado o seu bairro, tem feito a vontade do Pai, tem anunciado o Pai, tem vindo os cultos, tem participado das atividades da igreja, tem vivido esse evangelho de intensidade, tem proclamado, sido referência por onde passa, mas que no meio do caminho param. No meio do caminho abortam a missão. No meio do caminho desanimam. No meio do caminho, irmãos, parece que as coisas começam a caminhar naturalmente, devagar, parando. Por que isso? Por que a gente começa tão bem? Em algumas ocasiões, algumas pessoas começam a viver mais raso no Evangelho. É aqui que eu quero falar. É aqui que eu quero dizer para esse povo que tem permanecido na igreja, mas não tem estado na igreja. Para esse povo que tem estado na igreja, mas tem levado o Evangelho de forma rasa. É noite de atitudes, meu irmão, porque na maioria das vezes nós deixamos levar um evangelho raso e colocamos o Pai pelo lado de fora. Como assim, Flávio? É por causa do pecado. Aqui eu quero lembrar um pouco do texto que o pastor falou. A gente vai levando o evangelho de uma forma tão simples, a gente vai levando o evangelho de uma forma tão mais tranquila, nas coisas mais simples, amados. A gente vai perdendo a essência. Não é um pecado grande que vai realmente parando a gente, mas é as coisas simples que vai nos distanciando do foco, que vai nos tirando do trilho, que vai nos afastando do alinhamento do Pai, que vai deixando da gente perder a essência perante o Pai. Sim, a gente vai olhar uma parede como essa e a gente vai ver que há um vazamento. Não há vazamento, isso é só uma lógica. E a gente vai vendo uma gotinha, 2 gotinhas durante o dia, e de tempo em tempo essa gota vai causando um estrago na parede. Assim é a nossa vida. Quando o pastor falou isso no domingo, muitas coisas também me fez refletir. A gente quer dar mais para as coisas nossas e menos para as coisas do reino. A gente quer fazer muitas coisas para nosso bem, mas pequenas coisas para o reino. Quando o pastor falou de Davi no domingo, a gente fala de Davi, falar de adorador, falar de Davi é falar de um homem que escreveu mais de 50% dos salmos. Falar de Davi é falar de um homem segundo o coração de Deus, mas que um homem que falhou, um homem que pecou, um homem que escondeu todos os seus erros ali, achando que ninguém ia descobrir, que ninguém ia desconfiar de nada, e foi vivendo a sua vida. Eu imagino, acho que Davi, pastor, acho que ele estava vindo na igreja, ele estava sentando lá nos cultos, ele estava participando das coisas, mas que entrava e saía, nada fluía. Sabe,
Ele estava participando das atividades da igreja, normalmente no meio de todos, cantava, adorava, mas que nada fluía. Por quê? Por causa do pecado. O pecado que faz separação entre Deus. O coração de Davi já estava doente, já estava velho por causa do pecado. Ele já não tinha mais vontade de tocar a sua harpa, ele já não tinha mais vontade. Ele não perdeu a visão da salvação, mas ele estava vivendo no raso. Mas um belo dia, o profeta tocou na vida dele e começou a declarar algumas coisas. Sabe, irmãos, é isso aí que acontece. A gente vai vivendo uma vida, parece que meio extasiada, parece que está anestesiado, e vai vivendo tranquilo, achando que está tudo bem, mas de repente levanta um profeta de Deus para nos despertar. Acorda! Davi, rapidamente ele para refletir: eu realmente errei, e ele se arrepende. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E quando ele vai para o Salmo 51, ele começa ali: Senhor, cria em mim um coração puro. Davi tinha deixado Jesus para o lado de fora mediante o pecado, mas ali naquele momento ele começa a falar: Senhor, volta para a minha casa. Senhor, eu quero te trazer para dentro da minha vida novamente, para eu não pecar mais. E quando ele fala: Senhor, coloca em mim um espírito reto, oh meu Deus, ele está querendo trazer a sensibilidade novamente. Ele quer estar conectado com o Pai. E é isso que nós precisamos, meu amado, trazer nesta noite. Algumas coisas que nós muitas das vezes fazemos, que achamos que estamos bem, mas que dia após dia nós estamos Jesus fora da casa. E quando o texto diz: eis que estou à porta e bato, a gente vai parar para pensar um pouco. Se ele está batendo na porta, ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Imagine você na sua casa e alguém está batendo na tua porta, na intenção de ser atendido, na intenção de ser recebido, na intenção de que você o convide para entrar. Assim é o Senhor, meu amado. Ele bate na nossa porta, na porta do nosso coração, porque Ele quer entrar, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos renovar, Ele quer nos conduzir em graça. Mas o que tem acontecido é que o homem tem colocado uma porta que o separa de Deus. Que porta é essa? Essa porta são os obstáculos que nós colocamos para impedir a sua aproximação, como a avareza, o orgulho, a soberba, a vaidade e muitas outras coisas que vai se relacionando ao pecado. Mas a minha primeira reflexão que eu quero fazer aqui com vocês nesta noite é: o que é que está impedindo a aproximação do Pai na sua vida por inteiro? Onde é que temos falhado, que o Pai não tem estado por inteiro na nossa vida? Quando Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a gente vai observar, Ele não falou se você ouvir a voz, Ele disse: se alguém ouvir a minha voz. Isso quer dizer, meus amados, que dentro de uma família, alguns vão ouvir a voz
e outros não. Dentro de um ambiente como esse, muitos vão ouvir a voz e muitos não. Quantos cultos nós temos visto o Senhor falar aqui? Quantas terças, quantos domingos o Senhor tem falado aqui? Como Deus falou no louvor hoje, como Deus tem falado nas nossas vidas. E às vezes quando acaba o culto, a gente está ali ligado e chega algum irmão, alguma irmã, e aí abençoado, e aí como é que você está? Aí você fala: que culto gostoso, que culto maravilhoso, meu Deus, que presença, como foi maravilhosa a mensagem, o louvor. E você vai fazer, a pessoa vai fazer o autoanálise, vai falar assim e pensar: eu não senti nada. Ai, o ar-condicionado estava tão forte, pastor, que eu estava sentindo frio. O som estava tão alto. Tinha um irmão que não parava de falar do meu lado, e eu não estava conseguindo prestar atenção na mensagem, no culto, e a presença do Pai passou e eu nem senti nada. Ele é baraçai. Meu Deus. O Pai está falando, meu amado. O Pai tem falado com a igreja. O Pai tem falado em um ambiente como esse. O Pai está falando. E nós precisamos estar entendendo. Precisamos estar conectados naquilo que o Pai está falando. E sabe dizer uma coisa? A gente quer esperar o Pai falar com a gente de uma forma sobrenatural, mas Ele não vai. Porque o Pai fala do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e nós precisamos estar ligados e conectados naquilo que o Pai quer falar. A gente olha para dentro da Bíblia e a gente vai ver Elias. Ele esperava ouvir a voz de Deus como? Através de um vento forte. Elias esperava ouvir a voz de Deus através de um terremoto. Elias esperava ouvir a voz de Deus através de um fogo. Mas de que forma o Senhor falou com ele? Através de uma doce e suave voz. Meu amado, será que você está ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Meu amado, o Pai está falando aqui nesse lugar. A gente vai olhando para dentro da Bíblia, a gente vai entendendo algumas coisas. Estava Samuel e Eli dentro da casa. O pai estava batendo na porta. Samuel estava ouvindo, mas Eli não. Era o mesmo ambiente. O pai batia na porta. Samuel estava ouvindo novamente, mas Eli não. Por quê? Por causa do pecado. Eli estava vivendo normalmente, achando que estava bem a sua vida. Ele estava vivendo um evangelho raso. Ele estava vivendo uma coisa natural, uma coisa normal, achando que a presença do Pai já estava com ele. Não estava mais. Ele estava coitando os erros dos filhos. Ele estava vendo os filhos enganando o povo de Deus e achava normal. Não se tomou aquela posição. E o que aconteceu com ele? Ele começou perdendo a sensibilidade do Espírito. Ele já não conseguia ouvir mais. É isso que o pecado faz, irmão. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus. O pecado, ele nos coloca para longe de Deus. E sabe o que faz? Ele coloca o pai fora da casa. Como o pai vai permanecer na casa se o pecado está? Não tem como habitar as duas coisas. E o pai começa a bater na casa. Diz a Bíblia que Samuel, ele levanta e vai, e ele abre a porta. E quando ele abriu a porta, eu acho que ali caiu a ficha de Eli. Ei, Samuel estava ouvindo o pai bater na porta e eu não ouvi. Imagina o desespero dele, pastor. Ali ele entendeu que ele já não estava ouvindo mais a voz do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que a igreja é o corpo e Cristo é a
cabeça. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Quando nós deixamos o pecado entrar, sabe o que acontece? Há uma separação entre o corpo e a cabeça. Vocês estão me entendendo? O pecado estava na vida de Eli. E ele estava vivendo normal, irmãos. Mesmo ele vendo Deus ungindo Samuel, mas ele estava vivendo normal. Será que você está vivendo normal, irmão? Ou anormal? Como o pecado entrou na vida de Eli, irmãos, realmente não tinha mais ligação, ele estava já fora de sintonia com o pai, e tanto que estava fora, que diz a Bíblia que ele já velho, sentado na cadeira, ele cai com a cadeira para trás, quebra o pescoço. Olha só, irmão, o que aconteceu? Ele perdeu a ligação entre a cabeça e o corpo. Cristo já não estava mais. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Samuel abriu a porta, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor entrou na casa de Samuel, e sabe o que aconteceu? O Senhor arrumou a casa, o Senhor mudou a vida de Samuel, que a vida dele nunca mais foi a mesma. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está batendo na porta nesta noite, meu amado, e Ele quer entrar. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Quando ele disse: alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a gente vai parar um pouquinho para pensar. Quando a gente ouve a voz, a gente se levanta e vai chegar para perto. Quando a Bíblia fala de abrir a porta, você se posiciona. Abrir a porta, irmãos, deixa eu falar aqui. Abrir a porta é a gente tomar atitudes. Abrir a porta, irmãos, é a gente descruzar os nossos braços e tomarmos uma posição. Abrir a porta, irmãos, é nós desprendermos. Abrir a porta é nós darmos crédito à palavra de Deus. Abrir a porta é nós obedecermos. Abrir a porta, irmãos, é realmente nós nos desprendermos de tudo aquilo que impede o agir de Deus na nossa vida. Será que você entendeu o que eu falei? Abrir a porta é nós nos desprendermos de tudo aquilo que impede o agir de Deus na nossa vida. Então eu quero que você, neste momento, irmãos, feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse agora uma análise.
Viver um evangelho intenso. Entrarei em sua casa. O Senhor, com toda a sua soberania, com todo o seu poder, ele não precisava nem bater na nossa casa, ele poderia entrar, ele poderia arrumar, ele poderia colocar os móveis, tirar o que está fora e arrumar, botar do jeitinho dele, da vontade dele, da forma que ele quer, deixar conforme ele quer. Mas não é bem isso que acontece. Ele nos dá liberdade de nós tomarmos as nossas decisões. A gente vai olhar para a história de Zaqueu, quando o Messias estava passando, e ele sobe naquela árvore, a intenção de só ver o Pai passar. Mas quando Jesus olhou para ele, Zaqueu, desce, porque eu quero ir à tua casa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela ocasião o Senhor realmente bateu na porta. E o que aconteceu? Zaqueu convidou Jesus e abriu a porta e deixou Jesus entrar. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve salvação, houve transformação, houve libertação na vida de Zaqueu. Ah, meu amado, convida Jesus para entrar na tua casa, porque quando Jesus entrar na tua casa, a tua história nunca mais será a mesma. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Convida Jesus para a tua casa. Ah, meu Pai, porque quando Ele entrar, a nossa vida nunca mais será a mesma. Sim, nunca mais. Porque o Pai está falando aqui nesta noite, amados. O Pai está falando aqui nesta noite. Quando Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 16, Ele estava falando do bom pastor, no capítulo 10, versículo 31, Ele estava falando do bom pastor, Ele estava dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as me seguem. Será que tem crente aqui nesta noite ouvindo a voz de Deus? Então tome uma posição, meu amado. Quando Ele disse aqui: entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo.
aqui começa a cumprir realmente as promessas do Pai, daquilo que Ele declarou para nós. E Ele começa a dizer no livro de João, capítulo 10, versículo 14, versículo 3: e se eu for e vos preparar-vos um lugar, então vireis outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu amado, quando a gente se entrega para o Pai, a gente está realmente descansando, a gente está com a nossa vida garantida de uma morada que o Pai separa para nós. Meu amado, quando você se lança nos pés de Jesus, a sua vida realmente está descansada, a sua vida está guardada, porque o Pai separa moradas para os seus. Sim, porque é tudo isso que o Senhor quer para nós, é tudo isso que o Senhor deseja para nós, é tudo que o Senhor espera para os seus. Não deixe o Pai sair da casa. Não deixe o Pai sair da casa. É noite de repararmos as nossas brechas. Algumas coisas que nós temos feito, que temos realmente deixado o Pai fora da casa. Essa espada é a espada de dois gumes, irmãos. Ao mesmo tempo que ela bate aí, ela bate aqui. Ao mesmo tempo que ela corta aí, ela corta aqui. Que tem coisas na minha vida, irmãos, que eu tenho dificuldade. Tem coisas na minha vida que eu preciso melhorar, eu reconheço. Mas que enquanto eu não tomar uma posição frente à palavra de Deus, as coisas vão continuar do jeito que está. Mas eu quero profetizar nesta noite que está levantando uma geração que vai tomar posições a partir de hoje e não vai deixar o Pai sair mais da casa. O Pai tem saudades. O Pai tem saudades. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Pai tem saudades. Saudades daquele primeiro amor. O Pai tem saudades, irmãos, daquela vida intensa que você vivia com Ele. O Pai tem saudade daqueles momentos que você subia monte e se lançava lá aos pés dele em entrega, buscando intensamente. O Pai tem saudades daqueles momentos que você sacrificava a sua vida, jejuando, para matar a carne, para o pecado não entrar, para o Pai não ficar fora da casa. O Pai tem saudades daqueles momentos que você gastava em oração. Você não gastava 5 minutos não, gastava 30, gastava 1 hora, gastava 2 horas, até que do céu viesse na tua vida. O Pai tem saudades. Oh meu Deus, eu vou falar. A gente tem tendência, muitas das vezes, para gastar 80%, 90% com as coisas do mundo, e gasta 10% com o Pai. A gente tem grandes possibilidades de investir em muitas coisas, mas não investe no Pai. E o Pai está
está insistindo, batendo na porta, porque Ele nos ama, porque Ele quer cuidar de nós. E eu me lembro quando o Senhor fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, já falei que te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Sabe, meu amado, eu estou entendendo o que o Pai está falando. O Pai está dizendo para mim e para você nesta noite: filho, filha, tu me amas, então faça a minha obra por inteiro. E deixe a minha vida na tua casa, que eu quero cuidar. Ah, meu amado. Ah, meu amado, levanta tua mão, levanta tua mão. Eu quero profetizar nessa noite. Eu profetizo aqui neste lugar que está levantando uma geração chapada de atitude, que vai tomar posições a partir de hoje perante o reino, e nunca mais vai deixar o pai sair da casa. Deus! Convida ele, convida ele, convida ele. Sim! Se coloque de pé, meu amado, coloque de pé. Só quem quer adorar, adora. Só quem quer o Pai na casa, adora. Xalabás, eu convido os canelas de fogo aqui nesse lugar. Quem fala em língua, comece a falar. Comece a exercitar aqui nesta noite, porque o Pai quer te usar. O Pai quer te usar. O Pai quer te usar. Sim, 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 sim. Ah, papai, pode entrar, a casa é tua, e vem queimar tudo em mim. Entra aqui neste lugar, entra na nossa vida, Jesus. Entra na nossa vida. Ney, meu amado, tome atitude a partir de hoje. Convido o Pai para não sair mais da sua vida, mas te tomar por inteiro. Adora Ele, 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 adora Ele. A casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é tua. Pode entrar, pode arrumar a casa, Senhor. A casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim.
Jesus nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa, mas sim arrumar a casa. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa, mas sim arrumar a casa. Oh, mudar os móveis de lugar dentro de mim, mudar os móveis de lugar dentro de mim, mudar os móveis de lugar dentro de mim. Oh, mudar os... Deixa eu dizer uma coisa, meu amado. Quando a gente convida o pai para entrar na casa, presta atenção. Deixa o pai passear na casa. Deixa o pai tomar liberdade na casa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que convidam o pai para entrar na sala. Tem pessoas que convidam o pai para entrar na cozinha, andar pela varanda. Mas quando o pai entra no quarto, não, pai, aí não. Aí tem as minhas intimidades. Aí tem as coisas que você não pode ver. É noite de quebrarmos o protocolo, irmãos. É noite de entendermos o que nós estamos querendo. Se nós queremos o pai, deixa ele passear, meu amado. Deixa ele passear na casa. Quando você falar o pai está na casa, toma posse, meu amado, porque o pai ele vai estar na tua vida e ele vai arrumar a casa. Em nome de Jesus. Entenda, não deixe o pai sair da casa. Enquanto o pai estiver na sua casa, haverá transformação, libertação. A sua vida, o diabo não vai cirandar. Enquanto o pai estiver na sua casa, a sua vida será completamente abençoada. Saia daqui inteiramente convicto que nós precisamos tapar as brechas e deixar o pai habitar na casa. Meu Deus! Então fala comigo, pode entrar, papai. Pode entrar, papai. Pode entrar na minha vida, porque hoje eu tomo uma posição. Hoje eu firmo a minha vida com o Senhor por inteiro. Só os que entendem isso, levante um clamor de glória e exaltação ao Senhor e aplauda Ele. A glória é sua, Pai. A glória é tua, Pai. Meu Deus, pode entrar. É sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Sacode a poeira da minha alma, sacode a poeira da minha alma, sacode a poeira da minha alma.
obra que o Senhor nos confiou, a obra que o Senhor nos colocou. Não deixe entrar no teu coração coisas torpes, mas deixa o Pai habitar. Deixa o Pai habitar. De lugar dentro de mim, mudar os móveis dentro de mim, mudar os móveis de lugar 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 dentro de mim. Aleluia. Obrigado, Senhor, por falar tanto conosco. Estamos em tempo de alinhamento, ajuste, e cremos, Senhor, que somente pela Tua palavra é que seremos alinhados, é que seremos ajustados. Continue falando conosco. Nos despede em paz, Deus. Nos leve para os nossos lares. E que essa palavra ecoe dentro de nós durante toda essa noite e durante todo esse restante de semana. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o restante de semana. Que a bênção do Senhor esteja contigo. Em nome de Jesus. Amém.